Olá, tudo bem? A gente vai começar agora o primeiro módulo do Reconexão. Eu queria começar te fazendo uma pergunta. Você acha que estar saudável é a mesma coisa que não estar doente? São coisas diferentes, né? A saúde em si, o estado saudável, ele é muito mais do que a negação de uma doença. Ele é uma questão de habilidade, né? A nossa energia, nossa capacidade para fazer e apreciar aquilo que a gente gosta e também a habilidade que nosso corpo tem de se curar. Isso é saúde, né? Não é a negação da doença, não é simplesmente não estar doente, é muito mais do que isso. A saúde ela é um estado positivo, né? Ela é um reflexo dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, da forma como a gente experimenta a nossa vida. Né? Eu já falei isso outras vezes. Nossa saúde ela é reflexo do que a gente faz. Né? O nosso corpo é reflexo do que a gente faz. E ele é um processo, não é uma coisa que eu tenho que eu não tenho. Né? Ah, eu tenho saúde, pronto. Ou não, eu não tenho saúde, então nunca vou ter saúde. Não, é um processo. O tempo todo o nosso corpo está se readaptando, se reorganizando para manter um estado saudável, ok? Então, nosso corpo, ele não é separado. O corpo fica doente e a mente está bem. Ou a mente tá doente e o corpo ok. Não, é uma coisa só. Não tem como a gente tratar hoje em dia, né? Antigamente a gente via separado, o corpo era tratado separado da mente. Hoje em dia não, a gente vai tratar uma doença, a gente tem que ver como um todo, né? Porque as coisas que a gente pensa, os sentimentos que a gente tem, eles influenciam diretamente na forma como o nosso corpo responde ao ambiente, ou tanto interno quanto externo. Tá bom? Então não é o nosso corpo que fica doente, somos nós, como um todo. Nosso corpo não é uma coisa que a gente tem ali que de vez em quando dá trabalho, é chato. Não, ele é nosso, ele faz parte da gente. E ele tem um poder maravilhoso de se curar, de se restabelecer e de se expressar, né? De expressar quem a gente é. Então a gente não é o corpo só separado que fica doente, não, somos nós como um todo, tá bom? Bom, o que mais? A gente sabe, assim, já os tratamentos que a gente tem hoje em dia, eles são muito voltados para a doença, né? Os métodos, tanto os medicamentos quanto os tratamentos, não só médicos, mas de outras áreas da saúde também, a maioria é voltada para a doença. Né? Você toma um medicamento se você está doente, você faz um tratamento se está doente, você faz alguma coisa para evitar a doença. Né? A gente tem poucas ações que são voltadas para manter a saúde, para promover a saúde. Se a gente faz um estudo, por exemplo, que coloca 10 pessoas que estão bem, saudáveis, coloca numa sala e elas são expostas a um vírus, por exemplo. Todas são expostas ao mesmo vírus, todo mundo tem o mesmo padrão, e aí só 2 ficam doentes. As pesquisas, a ciência, ela pode explicar muito bem por que aquelas 2 ficaram doentes, né? Como que aconteceu a infecção, mas por que as outras 8 não ficaram doentes? O que tem no sistema delas que fez com que elas não ficassem doentes? Isso a medicina ainda não consegue explicar claramente. Né? Então, se a gente for pensar, a doença ela é a exceção, ela não é a regra. Né? O estar saudável ela é a regra. Né? A doença acontece quando a gente entra em desequilíbrio. E aí, a gente pensa muito, né? Como eu estava falando, a gente pensa muito nessa questão externa, do que deixa a gente doente, do que tira a nossa saúde. A gente tem que pensar do que vem de dentro. Né? Provavelmente desse estudo aí que as 8 que não ficaram doentes, elas têm um sistema, não é só imunológico, mas um sistema de crenças ali sobre saúde que é diferente das 2 que ficaram doentes. Então não adianta a gente buscar só as causas externas, é o vírus, é a alergia a isso, é o alimento, né, que eu tenho uma alergia, que eu tenho uma intolerância, por exemplo. Mas o que tem dentro de mim que pode estar me levando para um estado de doença? Né? Já que a saúde é a regra, o que está me fazendo ir para o lado da exceção? Então, a gente vai falar aqui nesse curso, a gente vai trabalhar bastante essa questão das crenças. Do que você acredita sobre sua saúde, do que você acredita sobre o seu corpo, das capacidades que ele tem. Tá bom? É sobre isso que a gente vai falar. A gente não vai falar sobre doença. A
A gente vai falar sobre saúde, sobre como promover a saúde, sobre como que você vê essa saúde para você, né? Tanto para você quanto para o mundo à sua volta. Como que essas questões de saúde estão para você, tá bom? Outra coisa importante é que a saúde, você tem a sua saúde para você poder criar a sua vida. Né? A gente tem tantas possibilidades e quando a gente está saudável, a gente tem a capacidade de correr atrás do que a gente quer. A doença surge quando a gente está em desequilíbrio, quando alguma coisa na nossa vida está em desequilíbrio. E aí o nosso organismo fica tentando readaptar ali, reajustar, só que chega um momento que ele não consegue reajustar. E aí a doença aparece, ela é um sinal ali tardio de que alguma coisa precisa ser modificada na sua vida, não só nos hábitos de saúde, né, os hábitos saudáveis aí que a gente já está cansado de ver, mas na vida como um todo. Né? A gente vai ver nos próximos vídeos que existem vários fatores que podem influenciar a nossa saúde e alguns a gente pode modificar. Né? A gente não pode modificar todos, mas a gente pode modificar alguns, tá bom? E aí eu gostaria de fazer algumas perguntas para te ajudar a definir, para você criar essa definição sua de saúde, tá ok? Vamos lá? Bom, a primeira pergunta é o que significa estar saudável para você? Quais são os critérios que você tem para dizer que você está saudável ou não? Segundo, é definir o que é estar saudável para vocês. O que é saúde, o que não é? Tá bom? Isso é importante você definir. E qual é a sensação de você estar saudável? O que você sente? Como é que você acorda? Como é que você passa o seu dia? Como é que você vai dormir? O que você consegue fazer? E essa é a próxima pergunta. O que você é capaz de fazer? Quais habilidades que você tem? Como você se sente realizando as coisas quando você está saudável? E principalmente, como é que você sabe que você está saudável? O que você sente quando está saudável? O que você pensa quando você está saudável? Como você se comporta quando você está saudável? Muito bem. Essas perguntas são importantes para você criar o seu conceito de saúde. Né? O equilíbrio, o estar saudável, ele é individual. O que me mantém em equilíbrio não é a mesma coisa que te mantém em equilíbrio. Pode até ser que exista um fator ou outro ali, mas nosso organismo é vivo, ele está em mudança constante. Então, às vezes, o que você precisa não é o mesmo que eu preciso, tá bom? Esse equilíbrio é seu e o conceito também é importante que você tenha o seu, para você trabalhar em cima dele, para você buscar em cima desse conceito o que você quer para a sua saúde, tá bom? Bom, então, como eu falei, estar saudável ele é um processo e depende do que a gente faz, depende dos nossos hábitos, depende dos nossos pensamentos. E aí o nosso corpo vai se reajustando. Né? Conforme a gente faz alguma coisa, ele se ajusta para o que a gente está fazendo, para o que a gente está pensando. Nesse momento que você está aí assistindo o vídeo, seu corpo está a 1000, suas células estão trabalhando incessantemente. Pode ter certeza que da hora que você acordou até agora, ele já excluiu aí um monte de células que foram mal formadas e que poderiam causar um câncer. Ele já te protegeu aí daquele espirro que alguém deu perto de você lá no trabalho. Ele está te protegendo o tempo todo contra os organismos, micro-organismos que tem do lado de fora, contra aquela batata frita que você comeu e ele está trabalhando ali para metabolizar. Né? Então ele está o tempo todo trabalhando para se manter em equilíbrio. E quando ele não consegue mais manter esse equilíbrio, quando esses fatores eles estão tão desajustados que eu não consigo manter equilíbrio, a doença aparece. E aí ele fica lutando para voltar. E muitas vezes a gente não consegue, né? Por isso que a gente precisa de uma mobilização maior. Mas essa capacidade que o organismo tem de se manter em equilíbrio, homeostase que a gente chama, né? na medicina, na saúde. A homeostase é o equilíbrio que o organismo tem, é o poder de cura que o nosso corpo tem. Ele está fazendo isso o tempo todo. O tempo todo ele está curando a gente. E para tratar uma doença, independente de fatores externos, a gente não consegue tratar se a gente não tiver essa mobilização do poder de cura que o nosso corpo tem. Tá ok? Então, o que os tratamentos externos fazem é dar suporte para que o nosso corpo possa reestabelecer essa saúde, né? Para que ele consiga retomar essa atividade normal e manter o equilíbrio, tá bom? Bom, você deve estar aí se perguntando, ok, existem vários fatores
Isso significa que de alguma forma, então, eu sou culpado por ficar doente? Ou que eu sou culpado se eu não conseguir me curar? De forma alguma. Meu Deus, não, né? Não, de forma alguma. Já é difícil demais ficar doente, né? Ainda ter que ficar carregando uma culpa. Jamais. Isso só faz a gente ficar mais doente ainda. Tá ok? Quando a gente fica doente, a gente precisa tomar todas as providências para recuperar essa harmonia. Né? E se a gente precisa de um medicamento, precisa de um tratamento, precisa de uma cirurgia, por exemplo, lógico que a gente não vai se negar a isso, porque meu corpo tem um poder de cura, eu não preciso de mais nada disso. Lógico que não. A gente chega em um ponto crítico ali no nosso corpo, ele precisa de ajuda para restabelecer essa saúde, senão a gente não se recupera sozinho. Né? Por isso que os tratamentos estão aí, as áreas da saúde estão aí, justamente para dar esse suporte. Mas é o corpo que faz isso. E ele vai fazer a partir não só dos hábitos, mas dos pensamentos, das crenças que a gente tem, de se ele realmente pode se restabelecer. Se eu acreditar que aquela doença não tem cura, não vai ter. Né? Não vai adiantar, por mais que eu tome medicamento, não vai resolver, se eu não acreditar que aquilo lá vai resolver. Né? Isso é o efeito placebo. Né? A gente acredita que aquele remédio vai fazer efeito, às vezes ele não faz nada. Né? Às vezes é a aguinha ali. Não, se eu acredito que ele vai fazer efeito, ele faz. Da mesma forma que se eu acreditar que não vai fazer efeito, não adianta fazer uma cirurgia, não adianta fazer um tratamento, não adianta fazer um tratamento mega power que não vai resolver. Tá bom? Então é importante a gente ter essa noção do fator interno da cura. Né? De que ele é o fator primordial, apesar de a gente ter as ajudas de fora, ele que é o primordial. Tá bom? A doença ela é um processo complexo. Né? Para a gente ficar doente, como eu falei, é uma exceção. Tem que acontecer muitas coisas para a gente ficar doente. Né? Existem vários fatores, a maioria, aliás, grande parte não está no nosso poder, né, de mudar. Por exemplo, a poluição do ar, por exemplo. Não tem como eu controlar. Pode até ser que eu tome algumas atitudes ali para diminuir, né, de questões ambientais. Não vou andar mais de carro, vou andar de bicicleta e tal, mas isso não depende só de você. Depende de vários outros fatores. Então a qualidade do ar vai estar lá independente das ações que você tiver. Então isso não tem como a gente controlar, mas a gente pode controlar outras coisas. Então o que a gente vai trabalhar aqui é justamente isso. O que a gente pode controlar? Não tem como a gente evitar 100% da gente ficar doente. Não tem como a gente estar sempre exposto a fatores que não estão dentro do nosso poder de mudar. A gente está exposto a estresse, a gente está exposto a irritação, a tristeza. Isso é normal, faz parte da nossa vida. Mas o que a gente pode é controlar, assumir o controle e a responsabilidade das coisas que estão ao nosso poder, não é? Porque se a gente deixa tudo para fora, deixa tudo sem ser nossa responsabilidade, a chance da gente ficar doente é maior. A chance da gente ter uma qualidade de vida ruim é muito maior, tá bom? Bom, como eu falei, a doença é um processo complexo e a cura também é. Né? Não é só o desejo, eu quero ficar curado e pronto. Não, existem vários fatores também, né, que a gente tem até dificuldade para explicar de onde que eles surgem. Né? E aí aqui a gente vai, como eu falei, a gente vai pontuar cada um desses fatores que a gente pode mudar e aí você vai analisar de acordo com a sua realidade como que você pode transformar isso para você, tá bom? O que a gente vai fazer aqui é assumir o compromisso pessoal de cuidar da nossa própria saúde, de pegar isso como um processo ativo, né, de transformar esse papel de paciente, digamos assim, que a gente se torna paciente quando a gente fica doente, para um papel ativo de cuidar constantemente da nossa saúde, de cuidar do que está no nosso alcance, tá bom? No próximo vídeo a gente vai ver quais são esses fatores que influenciam o nosso estar saudável. Até daqui a pouco.